Fala galera, estamos começando mais um programa do canal Sem Pressão Futebol Clube. Hoje para falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com meus amigos Nelson e Carlão para comentar sobre essa movimentada dessa rodada agitada. Hoje tivemos... Tu riu. Você cortar. O Carlão já tá, ó. Volta. Hoje Vamos começar, tivemos o patrocínio das massas, mas não esperamos a gravação começar. Não deu Comemos tempo. a pizza toda que está cheia de fome. Hoje é a primeira gravação que a gente começa tomando a cervejinha. Só então, eu que tô na coquinha. Então essa rodada vai ser diferente. Vamos começar falando de qual jogo, né, Carlão? Fala aí. Vamos começar do líder do campeonato, né? Flamengo. Ah, claro que ele escolheu o Flamengo, né? Mas o líder do campeonato, quem é o líder do campeonato? Tem... Fazer o quê? Flamengo ganhou do Grêmio fora de casa, jogando bem, pressionando o Grêmio. Outro time o Flamengo hoje. Hoje hein? jogou muito Outro bem. time. É isso aí. Vamos falar do Flamengo, do Vasco ganhou ontem, 6 pontos, quarto lugar. Arrascaeta E o Fluminense resolvendo. com o Neymar hoje, né? Neymar jogou hoje, né? Não, mas o Fluminense com o Neymar, não, o Santos com o É, Neymar. o Fluminense jogou contra o Neymar, né? Não, o Neymar jogou? Entrou em campo, entrou em campo. Ele entrou E a em campo. decepção do futebol carioca foi o Botafogo que perdeu ontem, né? Ó, nós falamos no último episódio. Mastriani caiu com o América Mineiro em 2023, com o Atlético Paranaense em 2024 e a estreia dele no Campeonato Brasileiro de 2025 o Botafogo perdeu. Olha lá, hein, Botafogo. Cuidado com o Mastriani. Não, e agora falando do Vasco Sport, nem a Macumba parou o Vasco, tu viu? Tu viu o gol do Sport? Porra, Caraca, aquilo ali, se não é Macumba, é o quê? Eu falo pra você. Só que ali o Verratti, né, tava abençoado, conseguiu resolver pro Vasco ali. Embora o segundo gol, foi o segundo gol que foi falta. Foi. Ele atropelou o zagueiro ali. Atropelou o zagueiro, né? Não, o pior de tudo, o árbitro foi no VAR, cara. E ele não deu falta, ele deu o gol. Que doideira, a arbitragem brasileira é brincadeira, pô. Pessoal, na boa, vê se tem coisa melhor do que isso. Futebol, Cerveja. salaminho e cerveja gelada. Pô, não tem No coisa caso, melhor do que essa. no caso, eu que sou mais gordinho, Coca-Cola, Zero. salgadinho, salaminho. E fora a pizza que já foi, né? Isso aí, é isso aí. Não, e a Coca-Cola é zero. Coca zero. E agora falando assim, Nelson destruiu uma pizza de 35 centímetros aqui. Não. Agora tá Coca zero. eu não comi sozinho não, hein, galera. Comeram até mais que eu. Agora falando do futebol, o Sport, coitado do Sport, tá sofrendo com a arbitragem, né? Tomou contra o Palmeiras, foi ele, não foi? Foi o Sport. Tomou contra o Palmeiras, tomou contra o Vasco agora de novo. Apesar que eu acho que não ia mudar muito contra o Vasco. Mas contra o Palmeiras mudaria sim, Contra cara. o Palmeiras foi decisivo. É 40, dois 40, pontinhos que no final do campeonato aí é um time que vai brigar pra cair, à toa. Mas o jogo, vou começar o jogo do Vasco então, o jogo do Vasco, o Vasco pelo tempo começou meio mal, assim, mal não, o jogo equilibrado, só que depois que fez 2-0, o Sport não ameaçou Ficou mais. fácil, é. E o Coutinho jogou bem, foi um... Mas é natural também, né, cara? Até a hora que ele estava em campo ele jogou bem, Verratti decidiu o jogo, né? Com os dois primeiros gols, decidiu o jogo. Ele é muito bom na jogada aérea, embora ali o zagueiro faltou um pouco de cena também. O cara tomou um tranco daquele aí, tem Não, que ele desmaiar. caiu, não, mas- Tem que desmaiar em campo, irmão. Ele ficou abrindo o braço pro... Aí vai de interpretação do juiz. Pra mim, falta clara, tá? E essa foi outra coisa. A assistência do Paeira no terceiro gol. Ó o homem. Botou de puxeta Não, pra trás. mas falando do terceiro gol, o Ryan bateu todo sem jeito, né? Quase Caraca, pra aí eu vou te falar. Acho que ele correu mais que a bola, viu? Ele quase passou da bola ali, caramba. Quando o Ryan fez aquele gol ali, eu achei que ele ia desmontar, mano. Que ele bateu de um jeito que, sei lá, mano. Ele correu muito, correu mais do que a bola. Correu. Agora o Vasco essa temporada tá começando bem. 6 pontos. Tá iludindo o torcedor O jogo aí. chegando no ar, 100%. Ó, se eu sou o torcedor do Vasco, eu tiro um print agora do Campeonato Brasileiro e começo a fazer uma campanha. Acaba Brasileirão. Se deixar rolar muito, tá zero. É verdade. O Vasco agora vai jogar fora e sábado que vem, sábado, final de semana que vem, é o Vasco e Flamengo, cara. Aí. Então tá na hora do Vasco dividir o Maracanã com o Flamengo, hein? Vai ser bonito o Se Maracanã. agora, se o Vasco ganhar, a crise que o Flamengo tentou afastar volta, hein? O Vasco A tem verdade que é essa. chegar forte sábado que vem. Não, eu acredito que chegue, tá? O time do Vasco tá bem, cara. Não tá ruim, não. Você vê jogando assim, agora é um time jogando. Não, o time do Vasco, cara, não é que mudou muito, mas o time do Vasco, tipo assim, quando o Coutinho joga bem, cara, o time anda, né? Porque sempre assim, na época o Coutinho, o meio campo, quando o time tem um meio campo que faz o time andar,
as outras posições tudo funciona, né? Eu já fico feliz só do Coutinho ter uma sequência. Já vai emendando para o terceiro, quarto jogo seguido. Ele Sem ele sentir, jogou bem né, na cara? Libertadores, na Sul-Americana lá no Peru. Ele jogou bem. Agora contra Contra o Corinthians foi poupado, não foi isso? Foi poupado. Jogou bem no outro jogo do Vasco contra ele jogou que Porto Cabelo. Foi. Foi contra o Porto Cabelo. E jogou bem hoje, que é 3 jogos seguidos. Isso, então, é uma sequência importante do jogador no nível dele, né, cara? Vai pegando confiança. É isso aí. Porque quem volta de lesão corre igual o Neymar tava correndo. Você viu o Neymar correndo contra o Fluminense hoje? Já mudando o assunto, já indo pra Fluminense e pro Santos. Correndo pra trás toda hora. Segura um pouco a coxa, não adianta, entendeu? Mas o Vasco... o Vasco tem que continuar assim. Fazer os pontos em casa e morder um pontinho fora. Se o Vasco fizer os pontos em casa que tem que fazer, ele fica tranquilo. De repente vai até para uma Libertadores ano que vem. O Brasileirão eu acho difícil ganhar. Calma. Mas se classificar ali. Libertadores acho que não. É muita vaga, Carlão. Pô, mas é muito time que tem pra... Mas tem muita vaga. Muito time quem? Não vejo muita gente esse ano, não. Esse ano tá bem bagunçadinho. O Bahia já caiu por terra. Começou o Fortaleza já caiu por terra. Pô, mas são 3 rodadas aí, né, O Nelson? Fortaleza tem 6 pontos. Não, Nelson, 4. Nelson, calma, Nelson. São 3 rodadas. Três. Ainda faltam 35, Nelson. Ainda Mas- tem 105 pontos em jogo. Mas falando de futebol jogado, ninguém tá convencendo aí, não, cara. Nem o Palmeiras. Ninguém tá convencendo em ser favorito de nada. O Botafogo tá aonde? Não tá convencendo, mas o que a gente falou no começo do campeonato, o que a gente falou que ia ser os favoritos, estão na liderança, pô. Primeiro lugar Flamengo, segundo Palmeiras. Tão na liderança, mas... Não estão, mas estão na liderança. Cara, o que eu... Aí tem uma galera com 6, né? Fluminense, Vasco, que mais, tem mais 2... O Inter. O Inter empatou hoje. O Inter tá com 4 pontos então, né? 5. 5 pontos. Calma aí, Palmeiras, Flamengo... O Vitor vai pegar ali a tabela ali, pra gente ver com Flamengo com 7, Palmeiras com 7, Juventude com 6, Aí, Juventude. Vasco com 6, Fluminense com 6, Inter com 5. O Juventude sabe nem como é que tá ali, né? O Juventude não sabe porque chegou, mas sabe que vai cair. Mas assim, cara, o início do campeonato é importante pra caraca. É importante Porque pra você. muitos times grandes, que eu digo grande, quando eu falo grande, são favoritos a título. Quando perde pontos primordiais no início da temporada, eles sofrem lá no final. Sofre. Tipo o Botafogo. Tá com 3 pontos. 4 pontos no campeonato, né? Perdeu pro Bragantino agora, uns 3 pontinhos recuperáveis, né? Porque o Bragantino não vai fazer muita... Tomou 1-0 do Bragantino. O time do Botafogo, ele perdeu muita peça também, então não... O Botafogo não encaixou ainda. O Botafogo não encaixou. Ali quem tá jogando é Savarino. É Savarino e mais 2 ali. O resto, Deus me livre. Tem o que fazer. Qual o próximo jogo? Não, o time do Botafogo é o seguinte, cara. O time do Botafogo depende muito do Savarino. Agora é o Arthur, né? E o Igor Jesus. O Arthur não jogou bem agora sábado. Não jogou bem. O Savarino também começou até bem, mas caiu. E o Igor Jesus depende dos dois, né? A sequência do brasileiro é muito pesada, né? Muito pesado. Joga, viaja, 2 dias, jogo de novo, volta, treina um pouquinho, tenta um tático, joga de novo. Cara, eu não entendo, cara. Vou falar de novo. O Botafogo insiste no Patrick de Paula, meu irmão. O Patrick de Paula jogou de novo titular. Não, e uma falta de ritmo. Parece que ele tá... Eu já falei, parece que ele tá jogando soccer, né? Futebol não. Ele tá pesado, tá meio fora de... Ele deu as 2 cabeçadas no vento, eu ri pra caramba. Ele errou a bola, falta de tempo mesmo, sabe? Cara. Esquisito. Nego deu um up nelezinho agora na Libertadores, porque ele bateu a falta, que foi o gol, né, que desviou e entrou. Pô, mas ele entrou, só bateu a falta. Nego, pra que de pau, meu irmão? Ele bateu a falta errado, bateu na barreira a falta. Foi. Só que deu certo que foi pro gol. Golpe de sorte. Pô, meu irmão. Golpe de sorte. O que ele falou, cara? A gente tem que pegar o telefone do empresário dele. É muito bom. Que deve ser bom, né? O Botafogo, se ele não repor o time a nível igual do ano passado, o que eu digo a nível? Saiu Almada e Luiz Henrique. O Botafogo precisa investir um valor que seja um substituto a nível do Luiz Henrique e um substituto a nível do Almada. Se ele não fizer isso, não digo que é um time que vai cair, mas não é um time que vai bater de frente igual bateu ano passado. É isso aí. Porque hoje o Botafogo sente... Porque a base do Botafogo continuou. Saiu o Tiquinho Soares, foi pro Santos, mas não é um jogador que eu acho que faz falta. Tietchan foi pro Vasco?
Mas também não é um jogador que faz falta. Era banco. Os dois jogadores que faz falta no Botafogo hoje é Luiz Henrique e Almada. Que eram os dois jogadores que faziam diferença na parte ofensiva do Botafogo. Então o Botafogo precisa urgentemente substituir Luiz Henrique e Almada à altura. Arthur é um bom jogador. É um ótimo jogador. Só que não substitui o Luiz Henrique a nível do que o Luiz Henrique jogava no passado. E o Savarino é um ótimo jogador também. Mas também não substitui o Almada. Pô, tu vê o que o Almada tá jogando, esquece. Não, a verdade é que o nível que o Almada e o Luiz Henrique deixou é muito difícil de substituir. Mas é difícil. Você contratar alguém que chegue jogando naquele nível ali, esquece. Não, então. É muito difícil. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. O Botafogo no ano passado fez algo inédito. Foi. Que foi ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Se o Botafoguense, os torcedores botafoguenses, estão achando que o Botafogo desse ano será igual, não vai ser. Não, Vai não, esquece. esquece. Pra ser igual, ou pra tentar ser igual, Depende. precisa substituir a altura de Luiz Henrique e Almada. Precisa Então, chegar alguém que entre bem, né? Mas o que acontece? O Botafogo é o seguinte, tem que falar pro tudo do Botafogo é o seguinte. O time do Botafogo a partir de hoje é isso aí, Botafoguense. Um ano vai ter os caras muito bom, pica, vão ganhar. E o ano seguinte pode acontecer isso aí, ó. O técnico não vai investir e o time fica na salsicha. Só que, pra merda que o Botafogo tava antes do técnico chegar, tá ótimo, Tá irmão. ótimo, tá ótimo. Um aninho. Ganha, fica 2 sem ganhar, depois, porra, disputa. Tá ótimo, o Botafogo ficou 20 anos sem disputar nada, né? Exatamente. Existe o Botafogo Antes do teste? antes do teste e depois do teste. Porque mais Esquece. acabou, né? O Botafogo é futebol regata, acabou. Agora é Botafogo SAF, né? Então, É. a Botafogo SAF faz isso aí, filho. Mas o torcedor agradece, cara. Claro, O torcedor claro. agradece. Pelo que o Botafogo não tá gostando, tá adorando. Tá né, irmão? adorando. Eu nunca vi tanto Botafoguense na minha vida. Hoje em dia o pessoal tirou a roupa mofada de dentro do armário e tá usando. Não sei, a fabricante do Botafogo passou um bocado, começou a vender camisa, cara, mas é assim mesmo? Não, Os velhinhos assim- tão comprando, não, tem os Pois novos é, comprando também. isso aí. Assim, o Botafogo hoje tem um time bom. A gente começa, igual eu falei do Fábio do Então, Fluminense. o que o Botafogo quase Igual eu faz falei isso. do Fábio do Fluminense. Todo time pra ser campeão, ele precisa começar por um bom goleiro. Bom goleiro. E o Botafogo tem um bom goleiro, que é o John. Tem um dois, né? O John é um ótimo goleiro. É, ótimo goleiro. O Gatito também é um bom goleiro. Então, tem dois. Mas vamos falar do John. O John é um ótimo goleiro. Então começou bem com um ótimo goleiro. Aí vamos pra zaga que tem o Barbosa. Um ótimo zagueiro que passa uma confiança, pô, do caralho Grande, forte, né? pro Botafogo. Aí vamos falar de um lateral, que é o Alex Telles. Nível mundial. Ah, é o melhor lateral do mundo? Não, mas é um ótimo lateral esquerdo. Que hoje no Brasil, pela falta de lateral que nós temos, É alto nível. é alto nível. Ele é alto nível. Então hoje o Alex Telles, se for botar nível Brasil, é um lateral esquerdo de alto nível. Não tem outro lateral se tiver a mesmo nível do que ele na seleção, no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo foi buscar o zagueiro do Santos, revelação, né? O Jair. E aí, né? Ainda É. tem isso. Revelação do... Aí a gente vai pro meio campo. Marlon Freitas, eu não sou muito simpático a ele pelo é- que ele fez no Fluminense. Mas joga bola. Mas é um bom volante, ele evoluiu muito. Aí vem o Savarino, que é um bom meio campo, mas pra mim não é um meio campo que deve ser o destaque, o camisa 10 do time. Mas é bom de Mas bola. é ótimo jogador. Bom de bola. Ele deveria ter um outro camisa 10 jogando do lado dele. E tem um ataque com o Igor Jesus, que não é lá essas coisas, mas faz a sua função. Arthur, né? E quem é outro atacante do... Esqueceu do Patrick. Não tem. Ah, mas o Patrick de Paulo não é jogador pra ser titular no O Botafogo, ataque não. do Botafogo é o Jesus e Arthur. Mas o Patrick de Paulo não é pra ser titular no é, Botafogo. pô. Não é, mas ele tava ali, né? Então, o Patrick de Paula, ele meio que substituiu o Almada. Assim, não vou falar de nível técnico. Só mudou a formação, né? Característica. Exatamente. Ele muda. Então o Botafogo tinha que contratar alguém pra substituir o Patrick de Paula hoje no nível do Almada. E mais um atacante pra fazer o trio com Igor Jesus, Arthur e um atacante nível Luiz Henrique. Pro Botafogo voltar a sonhar em ser um Botafogo de 2024. E 2023 também, que o Botafogo em 2023 foi vice, mas, porra, foi um Mas, time cara, do caralho. Mas, cara, o torcedor do Botafogo sabe. A maioria tá ciente disso, cara. Que esse ano o técnico dele pode mudar de ideia, pode chegar no junho, ele investir, meu irmão. Trazer um cara, porra, de 20 milhões aí. É. Ele sabe, irmão. Não, tu falou da saída do Almada e do Luiz Henrique, mas aquele Júnior Santos também, né? É, o Júlio Santos saiu também. Né? Faz uma falta danada. Eu vi Tá, aquele tá, cara tá. resolver muitos jogos do Botafogo ali, cara. A correria Ó, danada na Ano ponta. passado na Libertadores, pô, no começo do ano, o Botafogo quase foi eliminado da Isso aí, Série. é. O cara do Júnior Santos que meteu um quantos gols lá. Foi, um Pô, acabou vigor, com o meu artilheiro, irmão. pô. Ele tava no auge dele ali, um Ele vigor acabou com o físico. artilheiro, pô.
Foi mesmo. Então, assim, acho que além do Luiz Henrique Almada, o Júnior Santos merece destaque também, né, Carlão? É um jogador forte, uma arrancada, entrava geralmente ali no segundo, quando não começava até de titular. Quando ele começava a titular, o Botafogo até que ia bem. Porque no meio do ano ele machucou e ficou... Foi, ele veio uma lesão e voltou bem. Voltou na final. Foi. E na final ele fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. O jogo já estava decidido, mas É ele fez o difícil gol da você vitória. voltar de lesão, tu vê que é um cara que também é profissional. Era um cara bom de manter no elenco. Não sei porque o Botafogo largou ele. Eu acho que ele não deve ter sido largou, muito não. boa. O Atlético Mineiro fez uma oferta muito boa por E o ele. time do Atlético mesmo não encaixa, né? Não entendeu? E o Botafogo é o seguinte. Falar mais do lateral do Botafogo, tu falou do Alex Telles. Então, tem um lateral direito, que é o tal do Vitinho, né? Que surgiu bem, mas agora o Botafogo tá bem montado. É normal, a vida. Não tá bem, não. Eu comentei isso no capítulo passado, no episódio passado, comento de novo. Hoje em dia o lateral, ou ele resolve o jogo ou ele perde o jogo. Ele é muito explorado, as alas, né? É. Então, assim, se for só muito bom defensivamente, não presta. Vou te dar um exemplo do René do Fluminense. A gente fica puto que ele não sobe, porque ele não chega. Quando o cara sobe demais, ele é fraco defensivamente, igual o Wesley do Flamengo. O cara que consegue ter o equilíbrio igual o Alex Telles aí, pra mim é um bom lateral. Tu fala que, tipo, algumas peças que ano passado funcionaram muito bem, esse ano não estão tão bem. Não funciona. Tipo, o lateral direito não tá bem. E é normal do O meio futebol, campo, O tá? Botafogo não tá bem, o Marlon Freitas não tá bem esse ano. Então, isso... E é normal, tá, Carol? Normal. Dificilmente o cara consegue manter o alto nível em 2, 3 anos seguidos, 2 temporadas seguidas. E agora, vamos falar de Flamengo? Fala do líder, pô, campeonato. 2 golaços do Arrascaeta. O Arrascaeta é diferente, cara. A gente até tava numa discussão aqui hoje que eu falei que provavelmente, na minha concepção, tá? Eu não tive informação nenhuma. Mas o Neymar deve jogar o Super Mundial pelo Flamengo. Porque vai abrir uma janela extra no meio do ano só para o Super Mundial. Para os times que não vão jogar o Super Mundial, que é o caso do Santos. Então eu acredito que se o Neymar estiver bem fisicamente pelo nível de competição, com certeza ele deve ir para o Flamengo para jogar essa competição e voltar para o Santos depois. E aí, o Léo, que está nos nossos bastidores, falou, vai jogar no lugar de quem? Hoje o Neymar joga no lugar de qualquer um, menos do Arrascaeta. E o Arrascaeta tá provando isso. O Arrascaeta tá sendo um jogador diferencial. E eu acho que o Neymar jogaria no Flamengo na posição que ele deve jogar. O Neymar hoje ele é atacante. O Neymar joga como camisa 10 de posição, não de número de camisa, por falta de opção. Por exemplo, no Santos. Quem seria o camisa 10 do time para fazer a bola chegar no Neymar? Não tem. Não tem nem camisa 5 no Santos. Então, hoje no Flamengo, o Neymar poderia jogar como atacante. Imagina só o Flamengo. Tá uma barraca ainda, mano. Imagina só o Flamengo. Vamos lá. Super Mundial de Clubes de 2025 em junho. Hoje nós estamos em abril. Temos 2 meses pro Neymar recuperar fisicamente 100%. O meio-campo do Flamengo: Pulgar, Gerson e Arrascaeta como camisa 10. O ataque: Neymar, Bruno Henrique e Pedro. Pode ser. Tu acha que não daria certo? Eu acho que tu Quem muito. do ataque do Flamengo barraria o Neymar, fora esses 2 que eu tô falando? Não, se tu jogar com 3 atacantes, pode ser, pô. Mas vamos lá, o time do Flamengo: Rossi de goleiro, o Wesley de lateral direito, aí a dupla de zaga: Léo Ortiz e Léo Pereira, lateral esquerdo Alexandre, volante camisa 5, Pulgar, camisa 8 Gerson, camisa 10 Arrascaeta, ponta esquerda Neymar, ponta direita Bruno Henrique, centroavante Pedro. Tu acha que o Neymar não jogaria nesse time? Não, aí nessa armação ele jogaria. Não, mas antes... Mas aí eu não botaria... Não, Carlão, calma. Quem você botaria no lugar do Neymar hoje, do Flamengo? No lugar nenhum, cara. O cara, eu vou falar... Não, bem fisicamente, se ele melhorar fisicamente... Pô, mas temos 2 meses pra isso. Cara, nesse time que tu botou aí, ele encaixaria. Certo? Encaixaria. Então, não vou falar que não queria Neymar, pô, é sacanagem. Claro que encaixaria. Mas, pô, o time do Flamengo, eu acho que tem que dar rodagem do Flamengo isso aí, ó. Não, o meio campo é Pulgar, De La Cruz e Gerson. O Arrascaeta é quase um atacante hoje no Flamengo, cara. O Arrascaeta fica mais ali no meio, encostando no centroavante. Mas eu acho que o De La Cruz tá deixando muito a desejar no Flamengo ainda. Pelo valor que ele rendeu, pelo que ele tem jogado. Pô, fez um golaço contra o Central Córdoba de falta, beleza. Mas eu acho que hoje não é um jogador que barraria o Neymar, por exemplo.
Porque da forma que tu tá É falando... outra posição, é outro esquema. Pô, mas o Arrascaeta é camisa 10 de posição. Então, não de camisa. Mas se jogar isso que tu falou aí, pô, Gás, Gerson, Arrascaeta e o Neymar, Bruno Henrique e Pedro, o Flamengo deve muito a parte defensiva, cara. Pô, eu não acho. O Arrascaeta é só forma. O Arrascaeta é só forma. Ele não... A gente não é marcador. Não vai atrás. Quem vai atrás do marcador é o Bruno Henrique, às vezes vai. Aí vai ficar Arrascaeta, Pedro e Neymar sem marcar ninguém. Não, mas não é jogando água na cerveja de vocês, mas a contratação do Neymar pelo Flamengo é praticamente impossível. Mas não vai acontecer, não. A movimentação de um jogador igual o Neymar é muito grande, cara. Quando você fala o Neymar, você está falando de uma marca já, ele é uma entidade, vamos dizer assim. Então, quando ele vai, é todo um rolê, sabe? Eu acredito que a Copa também falta o quê? Falta menos de um ano já. Que vai ser no final do ano. Vai ser no final do ano que vem. Então, vamos dizer que a gente tem 1 ano e meio para a Copa aí. Eu acredito que essa movimentação não vai rolar. Se rolar, ele vai pro Barcelona. Por estrutura de bancar. Tu tá entendendo errado. Eu tô Ele falando... não vai jogar o Mundial e voltar pro Santos. Mas vai ter essa oportunidade, pô. Os clubes no Mundial vão ter uma janela extra que eles vão poder contratar jogador só pra jogar o Mundial e voltar pro seu clube de origem. Porque durante o Mundial de Clubes, os clubes vão ficar parados. Então, por exemplo, hoje no Brasil, quem vai jogar o Mundial de Clubes? Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então, por que ele não pode ir pro Fluminense da vida? Ou pra um Palmeiras? Pô, mas eu acho que não tem expressão. Primeiro, o Palmeiras é rival do rival do Santos. Tudo bem, ele então tu acha que ele ia querer, vamos jogar com uma possível título do Santos, do Palmeiras. Vamos botar essa hipótese, que é meio difícil. Mas vamos botar essa hipótese. Tu acha que o torcedor do Santos gostaria de ver o Palmeiras campeão mundial? Não vai gostar. O Santos não gosta de nenhum time do Brasil, cara. Eu acho que o Neymar não vai querer numa furada dessa também. O cara tem que ter muita personalidade pra ir numa dessa. Mas supondo que ele for, é essa escalação que você falou aí mesmo. É Bruno Henrique de um lado, Pedro centralizado, Neymar do outro. E a bola chegando, porque o meio campo do Flamengo vai fazer ela chegar. Aí vocês vão lembrar que é recomposição, cara. Os caras não marcam ninguém, meu irmão. Eu não sabia disso não, Vitor. Neymar, pô, Pedro mas que isso, cara? Tu podia falar mais disso. Mas se você vê de outros times, por exemplo, o Barcelona que foi campeão com o Neymar, o trio de ataque era Suárez, Neymar e o Messi. Até porque o Neymar voltava pra caramba, cara. Era o único que voltava dos três. Pô, mas o Bruno Henrique não pode voltar? Não volta, mas acho que ele não volta, cara. Beleza. Mas vamos lá. Mas o Alexandre é um lateral que ele é defensivo, que já jogou até de zagueiro. Eu sei, mas ver o time ao contrário, vir com 3 no meio campo pra atacar, o Flamengo tá ferrado, cara. Pô, mas o Flamengo vai jogar com Chelsea. 5 jogadores defensivos. Alexandre, Léo Ortiz, Léo Pereira, Gerson e Pulgar. 5. Pô, mas aí, cara, tem que aí o Bruno Henrique ajudando a voltar. Tem que marcar, cara. A marcação, na verdade, todos têm que marcar. Mas o mínimo da marcação, quando você é atacado, é no mínimo 8 jogadores, cara. 2 além de 4. Vai ter que mudar a formação, 4-4-2, então. Não tem como, no mínimo, pra poder brincar com o Chelsea. O máximo que tu pode falar assim, vou deixar 2 lá na frente, que no Flamengo seria, eu vou estar acostumado, Arrascaeta e Pedro. Se subir o resto tudo marca, irmão. O resto tudo volta a marcar, 2 além de 4, marca pressão, acabou. E se subir linha, vai tomar igual o Fluminense tomou do City. Então infelizmente, é a realidade. Se é um time Barcelona lá da Europa, mas aqui no Brasil, o time pra jogar contra o time de lá, tem que jogar com 2 linhas. Eu costumo dizer que o time brasileiro que ganhou o Mundial ganhou. Tem que jogar pra ganhar agora daqui pra frente, meu irmão, com o calendário que é o Campeonato Brasileiro, com as Copas que tem aqui, ainda brigar no Mundial, pô. Não dá. Tem que ter os 4 times. Mas tu acha então que o Neymar não jogaria esse Mundial de Clube? Eu acho que jogaria como preparação pra Copa. Eu acho que ele corre. Eu acho que ele não vai querer essa responsa, não. Eu acho que ele vai ficar só de fora olhando. Ele pode ir fazer muita merda. Cara. É o que eu te falei, o Neymar é uma entidade, ele tem assessor de imprensa, ele tem tudo. A galera vai chegar pra ele e falar assim, tu quer ir? Ele quer ir, porque ele é fominha. Muricy Ramalho mesmo já contou várias histórias com o moleque é fominha, igual de jogar. Mas se tu for e acontecer isso, você chega na Copa com tal pressão, entendeu? Imagina se ele for, ele erra igual um Andrés Pereira errou da vida, como é que ele não chega na Copa? Porque a torcida do Flamengo é 50% da nação brasileira aí. Eu acho que a torcida é gigante. Eu acho que às vezes é o seguinte, às vezes, você não fazer nada é a melhor coisa do que você exatamente. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Tu viu a entrevista dele hoje pós-jogo do Fluminense? Falou, querer jogar eu quero, cara, mas eu respeito o departamento médico do Santos. Ele quer, mano. Mas faltam 2 meses, Nelson. Pô, só se ele se machucou, aí seria muito azar. Ele vem com uma sequência de lesões que é natural também, tá? Deixa ele se tratar pra Copa. O Flamengo espera. Cara. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo não passa do Chelsea. O Flamengo é líder do campeonato, cara. Pô, esquece o Neymar. Se o Neymar jogar no Santos. Tu acredita? Agora a pauta. Vamos esquecer o Neymar um pouco. O Flamengo passa do Chelsea?
Você passa do Chelsea? Classifica Chelsea e são 2 vagas, né? Chelsea Cada no grupo. Eu acho que classifica, Chelsea e Flamengo. O resto do grupo é quem também? Só cachorro morto. Não, tem um agora que foi eliminado, né? O Tigres não vai mais, porque é o mesmo dono, o Tigres e o... Pachuca. O Pachuca do Puta time. que pariu. Ah, não, o Leão, era o Leão, né? É Leão. O Pachuca e o Leão são o mesmo time, então... Aí quem entrou na vaga dele? Então, não definiu ainda, a FIFA vai definir ainda. Será que eles não vão chamar o time do Cristiano Ronaldo, não? Não, acho que vai ter o time do México. Ah, é? Porque tá nessa, né? De escolher, igual o time do Messi foi escolhido. Mas tem que ser o time da CONCACAF, a vaga. Então, Entendi. Entendeu? Vai ser legal, vai ser interessante ver um campeonato diferente, ânimos diferentes, transmissões diferentes, vai campos ser legal. diferentes. Vai ser legal. O gramado Estados da Unidos, Europa é outro nível. Eu tô louco Estados pra ver Unidos, jogador é, brasileiro lá. Estados Unidos. Estados Unidos, você jura? Estados Unidos, então, pô. Totalmente Vai ser legal, diferente. Vai ser legal pra caramba. Tô louco pra ver o brasileiro correndo lá. Mas vamos falar do Flamengo agora. Vamos falar do Flamengo. Tá me interrompendo. Não, o líder do campeonato. Arrascaeta. Já foi 10 vezes. Líder do campeonato. Começou agora a 3ª rodada, meu Deus. Líder do campeonato. Não, Flamengo. falando sério. Pô, hoje o Arrascaeta jogou um bolão hoje. Muito, joga muito. Pra mim, acho que da rodada foi o melhor jogo da rodada. Eu vi o lance aí e o Flamengo jogou bem com... A zaga foi muito bem, a zaga hoje foi muito bem. O Gerson não foi bem. E o Pulgar mudou. Jogou E muito. uma coisa que eu acho que aquele nosso desabafo da semana passada... Ele ouviu, Do ele Pulgar, o Felipe Luiz ouviu, né? Mudou. Escanteio. Quem bate agora é o Dela Cruz, porra. É o Dela Cruz. 1,5 m. 1,5 m, bate bem na bola, o cara bate... Porra, cara, não era difícil ver. Tem 1,90 m e 1,50 m. Quem bate escanteio, meu Deus? Porra, Dela Cruz, cara. Pô, o gato tem que ficar no meio da área, com porra, 1,90 m, brincadeira. pô. Então, mas quem bateu o escanteio hoje, alguns escanteios eu vi, quem bateu foi o Dela Cruz. Agora, Pulgar foi bem, jogou bem. Jogou bem, né? Posição Jogou bem. dele e tal. E ele é muito bom de bola, aquele É, cara. bom, Ele bom. sempre foi. Tá? O jogador que ele mantém uma regularidade, vamos dizer assim. Ele aí. nem fica muito mal, nem muito bom. Ele tá ali. Então é bom. Todo Felipe elenco tem que ter Luiz, um cabeçudinho. Ele é o Felipe cabeçudinho Luiz. do Flamengo. Como o Felipe falou desde o começo, a prioridade do Felipe Luiz é o Campeonato Brasileiro. E hoje ele botou o time principal, de frente à a Libertadores. diferença de jogo. Botou, o time jogou bem, pressionou o Grêmio primeiro tempo, só deu o Flamengo. Agora, aquele gol foi um deboche da Arrascaeta, né? Que Driblou o goleiro, né? nojento, meu irmão. Foi Não, debochado. o debochado. jeito que ele carregou a bola também, muito rápido. Eu acho que ele é lento. Ele carregou de um jeito de Ele quem olhou sabe, para a né? área, olhou, os caras ficando... Estourou ele Já mesmo. era, pô. Segundo gol. Mas o medo do torcedor flamenguista deve ser isso, né? Parece que o Arrascaeta tá no melhor momento físico dele, né? É. Terceira rodada, né? Foda. É. Parabéns aí pro departamento Não, médico mas do vamos ver Flamengo, até o porque final, ele né? vinha estourando O direto. medo do Flamengo é a data FIFA, irmão. Chega a data FIFA, ele vai lá pro Uruguai e volta machucado. Puta, Isso aí. ele Dela Cruz toda hora. Mas precisamos a gente dar parabéns ao departamento médico do Flamengo aí, que parece que veio cuidando do Arrascaeta muito bem. Ele voltou esse tá ano, melhor. 0 lesão, ele não tá segurando o pique. Pode ver que ele deu um pique carregando a bola ali, geralmente quando dá merda é ali. É aquela jogada exatamente ali, o zagueiro no cangote, ele não se machuca, parece que tá bem melhor. Achei ele tá mais rápido, mais ágil. Craque ele sempre foi. Bruno Henrique jogou mal hoje, furou uma bola, deixou uma bola... Tem dia que é noite. Futebol é assim, cara. Tem dia que é noite. fogo. Vamos ser sinceros. Se um jogar mal, tu joga bem, isso aí, cara. Vamos O time- ser o time- sinceros. O time tem que ganhar. O Bruno Henrique sempre salvou o Flamengo, mas eu acho o Bruno Henrique caneludo pra caralho. Caneludo, peladeiro, várzea, mas ele Assim, pô, tá ali, pô. Cara, Mas, contra fatos, não há argumento. Bruno Henrique tem sido, porra, primordial pro Flamengo Primordial. ultimamente, em vários jogos, nos últimos anos. É igual o Cano do Fluminense pra mim. O Cano do Fluminense pra mim é um caneludo, cara. Só que o cara faz gols importantes. Mas aquele gol de uma bola só, né? A bola chega um toque Isso. só. Ele é bom nisso. Chegou, irmão, tem que definir ele. Pau de cabeça, de canela, faz o gol. Agora tem que dominar, cortar o zagueiro e ferrou. O Bruno Henrique parece uma insegurança hoje. Ele teve umas 2, 3 bolas que ele poderia tentar de primeira. Dominou errado. Uma pulou o pé dele, a outra ele não perdeu o time, já ficou de costas, se enrolou. Mas é um cara que muito voluntarioso pelo Flamengo. Não. Dá pra ver ali que ele tem a maluco característica de jogador do Flamengo. Não, Tem isso aí. maluco que o time não sabe É. time. Mas vamos falar do Rossi também, né? Não mudaria o jogo, mas aquela defesa que ele fez Era o último Pegou o lance. Rossi. seria 2-1 ali se caso fosse gol. uma defesaça. Mas assim, foi uma defesaça de um jogo de um goleiro que pode falar assim, a gente tem um goleiro. Foi a defesa, pô. Um chute muito do cara forte e bonito. O Flamengo tá bem servido de goleiro. Os times do Rio, cara, todos são tendo goleiro. Tem. Os 4. Verdade. Os 4 tem bom Léo goleiro. Jardim, do Vasco, ótimo goleiro. John, do Botafogo, igual eu acabei de elogiar. Excelente. Rossi E o Fábio. e o Fábio que não... Que assim...
É igual Esquece. vinho, né? É igual vinho. Quanto mais velho, melhor. O Fábio, 44 anos de idade, esquece. 44. Goleiraço. Mas é um cara muito profissional, atleta, né? Que se cuida. Aí consegue chegar em alto nível. O time do Rio tão bem servido de goleiro e tem mais, cara. O time do Rio, cara, ele sempre pode perceber, mano. Vários anos muda o caramba, mas sempre teve um bom goleiro no Rio. Todos sempre foram. Desde a época de Jefferson, Diego Cavalieri. Sempre teve bom goleiro no É. Rio, cara. Sempre foi bom. Se você voltar lá no Elton, que tomou aquele gol do Petkovic, sempre teve um bom goleiro. Era Então goleiro. teve o Júlio César do Flamengo. Carlos Germano, aí Carlos você vai Germano. indo. É só craque, meu irmão. É só. Tirando o Fernando Henrique. O Fernando Henrique É, no Fluminense de era futsal, você vai uma com o pé, pica, é. Era uma pica aquele ali. Aí só ia com o pé, tomou 5 na altitude, aquele era uma pica. Rebatia tudo, mão de Porra, mão de não, de madeira. vez em quando aparece uns assombrados. Vou te falar um agora que você vai ficar puto. Não, O não Muralha. fala. O Muralha. Sabia que tu ia falar esse cara? O Muralha virou muro. Aí, Como passava tudo, meu irmão. Como é que esse cara joga no primeira divisão ainda, cara? É, então, de vez em quando apareciam os Maravilha, assombrados. coitado, Mas na sua grande maioria, o Rio de Mirassol, Janeiro. Mirassol. O Rio de Janeiro sempre foi bom servido de goleiro. Não, hoje que vieram da base, tá tudo bom, cara. O problema é que quando eu quero inventar, tá de fora aí. Parece uns assombradinhos ou outro, mas é normal. Na sua maioria, sempre foi bem servido mesmo. O Campeonato Carioca sempre foi muito bom de isso aí. goleiro, é. Vamos falar do Fluminense agora? Fluminense e Santos? Fluminense Santos, que jogo ruim. E olha que eu sou tricolor, hein? A galera não me critica, eu sou tricolor. Jogo fraco, morno. Samuel Xavier botou o Neymar no bolso. Porra, O Bernal botou o Neymar no bolso. Não, o Bernal quase tomou-lhe uma O caneta Bernal ali. tomou- Foi de bobão no Neymar, achando que o tomou Neymar amarelo, tá tomou amarelo pra fazer a foto do Neymar. É. O Neymar deu uma Quem caneta entrou nele. na cara? Quem entrou na Canelão. mente? Quem entrou na Passou mente do lado, mas e quem assim? entrou na mente do Neymar foi o Samuel Xavier. Foi o Samuel Xavier. Que deu um grito na cara dele. Ah! Samuel Xavier foi na Disney e bateu no Mickey, né? E veio embora, foda-se. É, gostei Fez o gol no muito. final. É, jogador regular, o show de Samuel Xavier, né, cara? Como pode? Né? Nessa ascensão de laterais aí, eu acho que ele é um... Um jogador que foi morno hoje foi o Paulo Henrique Ganso. Pô, sim. Não sei se ele tava com pena do Santos, que é o time que revelou ele. Mas foi um jogador assim que eu, pô, sou fã. Mas, igual eu falei, todo o episódio eu falo. Nós estamos aqui para apontar e elogiar ou criticar relacionado à rodada. Isso aí. Então, sobre a rodada 3 do Campeonato Brasileiro, o Paulo Henrique Ganso entrou. Ele tirou o pé. Eu não sei se comentei. ele- não sei se ele tirou o pé. Ou não sei, não vou criticar também não. Mas não foi bem. É, eu comentei com você. Ele se escondendo nas laterais, recebendo a bola do volante, ele voltando pra trás. Ele parecia muito afim de jogo, não. Mas pode ser impressão nossa. É, pode ser pressão. Pode ser impressão nossa. Mas eu vou destacar outro cara. O Ares, hein? O Ares jogou pra caramba. Não, o Ares é um O absurdo. Ares Parece que ele puxa- quer ganhar o tempo todo. Eu acho que ele puxa todos a contra-ataque do Fluminense é na direita com o Ares e ele não perde bola. Ou é falta nele, ou ele cava um escanteio. Ele... Não, e ele ou, é dá, um- ou dá continuar na jogada. Ele deve ter o quê? 1,60 de altura, mas ele tem uma força, meu. Ele é um tromba touro, com os mano. caras balançam e ele não. Muito Agora, bom. Foi o melhor do time hoje, tu mano. vê como vontade às vezes ganha jogo. Já os 40 e pouco do segundo tempo, ele brigou por uma bola ali, caiu no pé do Samuel Xavier. É. Foi ele que brigou no meio ali, cara. Ele se joga na bola e sai um passe. Aí Mas, Samuel assim, Xavier foi feliz. Um jogador também que eu acho que tá merecendo titularidade é o Bernal. Tá pedindo passagem. Jogou muito no 5-0. Foi um jogador que... Mas eu acho que o Renato é titular, né? Não, hoje ele foi reserva. Hoje foi reserva? Foi, o meio campo Titular do é Fluminense Martinelli foi e Hércules, Martinelli e Lima. Isso aí. o Hermes, meu tempo. É bem capaz. Mas eu acho que o Renato Gaúcho, eu acho que ele tá sendo inteligente. Ele tá mantendo a base do Mano Menezes e aí ele vai trocando durante o tempo. Porque é muito ruim também para um treinador chegar do nada Mudar e tudo. trocar todo. Igual o Thiago Santos. Eu acho que o Thiago Santos, com o tempo, ele vai ser titular. Porque é um, Ele não jogador tá- que, é um jogador que o Renato Gaúcho gosta, Já conhece? já conhece, e que. Só que eu acho que isso vai acontecer com o tempo. O Renato Gaúcho é malandro, ele não vai se queimar igual o Bernal. O Bernal já tá provando pra ele que ele é o titular. Mas aí, hoje, ele não poderia botar o Bernal titular mesmo ele tendo jogado o último jogo. Mas eu acho que o próximo jogo, Ele vem. ele já vai fazer as alterações dele. Por exemplo, o Freitas. Não jogou mal. Mas não tem nível pra ser titular do Fluminense hoje. Não tem. Nem pra compor elenco, tinha que mandar embora aquilo aí. Né, não? Não, comporando que eu acho que dá, cara. Não, Agora, dá não. como a gente falou outro episódio. Eu acho que na frente do frente tem o Ignacio,
Mas tem um problema que a torcida às vezes não entende. Cara, até zagueiro treinado. Igual atacante. Tem atacante que só sabe jogar pelo lado direito e tem atacante que só sabe jogar pelo lado esquerdo. E qual é o lado do Freitas? O Freitas, ele joga do lado esquerdo. E o Thiago Silva joga do lado direito. O Ignacio joga no mesmo lado do que o Thiago Silva. Então, se jogar dupla de zaga, Thiago Silva e o Ignacio, os dois jogam do mesmo lado, então um tem que jogar invertido. Qual é o lado do Freitas? Não entendi, é o direito? O lado do Freitas é o esquerdo e o lado do Thiago Silva é o direito. Porque o que eu assisti nesses últimos 2 jogos, que parece que o lado dele é de fora do campo, meu irmão. Caralho. Aí, Calão. Deus me livre. Parece, sei lá, jogador de Série B, pô. Ele lá de caralho. Ele é lá de fora, né? Nem o direito nem o esquerdo. Do lado do Renato Gaúcho. Ali, a zaga é os 2 Thiagos, cara. Não tem saída. Thiago Santos. O Renato gosta do Thiago Santos. Gosta, e eu também gosto. Cabeçudinho, correria. Mas É assim, isso, o Thiago Santos, eu acho que ele não vai jogar com o Renato Gaúcho de zagueiro. Vai de volante, né? Mas aí seria o Bernal. mas ele Hoje joga. o camisa 5 do Fluminense é o Bernal. Mas de volante do Fluminense tem uns 3 ali, cara. Tem o Hércules ainda. Tem o Hércules. Mas hoje ele jogou de volante. Aquele Otávio não joga mais nunca, né? Se machucou e vai ficar fora até o final da temporada. É. Ele entrou pra jogar de volante, o Uma Thiago pena. Santos. Mas eu acho que o Renato vai acabar botando na zaga. É, pode ser que sim. O Cano, eu acho que ele peca muito numas loucuras que ele faz. Por exemplo, o Cano já salvou muito o Fluminense. Muito. Eu sou tricolor. E assim, tem chutes que o Cano faz, que faz o gol. E eu falo, caraca, filha da puta, salvou a gente. Mas tem jogadas que ele faz que é loucura, cara. É muito doido. Às vezes ele recebe uma bola e o Aras passa de um lado, ou o Keno passa do outro, ou o atacante passa do outro. E ele tenta dar uns chutes que, tipo assim, que às vezes era mais fácil dar o toque e ele não dá. Não faz sentido ele chutar dali. Ele chuta. E ele chuta bem, tá, velho? Chuta! E muitas vezes ele já salvou o Fluminense Foi, assim. é. Mas eu penso o seguinte: eu acho que se eu tô numa condição, o meu parceiro tá numa condição melhor que a minha, Tem eu vou que ter o tocar, tato. eu vou tocar pelo meu parceiro. Tem que ter aquele tato ali, porque... Não... Mas o Cano, cara, tem costume. O Cano é isso, cara. É. Sempre foi isso. Eu comentei Sobrou aqui... pra ele, mano. Bom. Eu comentei aqui no episódio anterior e comento de novo. Aquele gol do John Kennedy contra o Internacional, o próprio John Kennedy achou que o Cano ia chutar, cara. Quando ele engatilhou pra chutar, o John Kennedy chega e freou. Aí o Cano tocou, o moleque se esforçou lá. O René garantiu a vaga dele no Fluminense, né? Entrou com o bola e tudo no gol. Mas pode reparar, todo mundo que conhece ele, eu mesmo, em casa, eu já botei a mão na cabeça. Falei, meu Deus, o Cano vai fazer gol. Mas ele soltou a bola pro John Kennedy. É caguete do cara, cara. Agora, não sei quem foi que foi no podcast e falou que... o Felipe Melo falou que ele finaliza como ninguém, cara. Ele finaliza de direita, esquerda, de cabeça, sem ângulo. E a gente vê isso mesmo. Ele chuta de onde tiver e não tem como exigir muito dele. Se tu sabe que essa é a característica do cara, Ele é isso. tem muito o que fazer. É. Ele é o último cara, pra dar só o último toque. Eu refinaria ele só cobrando um pouquinho ele. Presta mais atenção antes de chutar, faz 1-2, escora no pivô. Porque ele não escora, não. Ele gira e chuta e não tá nem aí. Quando gira. Quando, na maioria das vezes ele bate de primeira. Mas eu adoro o Cano, cara. Cano me deu a Libertadores. E assim, É. o Cano pra mim é ídolo do Fluminense. É, pra mim é ídolo do Mas Fluminense. eu acho também que ele volta muito no meio campo. O Cano não é um jogador de construção, ele não tem qualidade técnica pra construir um jogo. Não tem. Então ele não tem que ficar lá no meio campo buscar bola. Agora, ele é voluntarioso demais. Tudo bem. Com 35 anos, 34 anos. Tudo bem, você ser voluntarioso é uma coisa. Agora você atrapalhar a construção da jogada é outra. É. O Cano Concordo voltar contigo. pra ajudar a marcar, beleza. Faz parte do jogo que eu acho que todo mundo tem que marcar, que ajuda o clube. Mas o Cano tem que entender Melhor função dele. a melhor função dele. A melhor função dele é ser aquele último jogador que vai dar 2 toques na bola e fazer um gol. Que é onde ele faz o melhor. Ele é muito bom no facão também. Toda vez que ele faz o facão, ele não é um jogador que ele precisa... Ele já vai definido no que fazer, que é chutar. Então, assim, se ele se posicionar melhor, automaticamente funciona. É porque ele veio com um jogo do Diniz totalmente diferente. Bola chegava nele toda hora. Toda hora ele tinha que escorar pra alguém. Toda hora ele... O João Diniz é o seguinte, eu vinha pelas pontas, ele era a ponta da lança, irmão. Era aquele isso aí. Então, Isso aí. hoje eu acho que o time do Renato Gaúcho tinha que fazer isso. Tinha que jogar pro Cano. Vamos ver, de repente O vai. time, por exemplo, hoje, o meu time titular do Fluminense seria Fábio no gol, Samuel Xavier, lateral direito, até o Fuentes se recuperar, René, lateral esquerdo, a zaga,
Thiago Silva e Thiago Santos. Eu não sou fã do Thiago Santos, mas hoje seria o titular. Porque pra mim o zagueiro tem que saber jogar com o pé. E o Thiago Santos é horrível. E o Manuel, Thiago Santos é Manuel? quebrador. Ah, esquece o Manuel. O meio-campo, Bernal. Hoje meu meio-campo do Fluminense seria Bernal, Hércules e Ganso. O meu ponta seria Canóbio ou Keno, pra mim quem for tá bom. Ares e Cano. Esse time tinha que jogar pro Cano fazer gol. Porque o Ares é líder de assistência pro Cano. O Ganso dando assistência é surreal. Eles já se conhecem também. E o Canóbio e o Keno, vamos falar do Keno, o Keno também é líder de assistência. É. Então, com essa armação, com esse time, eu acho que o Cano ia fazer mais de 40 gols no ano. Não, o Fluminense fica competitivo, né, cara? Nessa escalação aí é ideal. Mas Renato Gaúcho já tá achando ela já. Ele é o que que a gente falou aqui, ele tem o tato do elenco, ele não quer se queimar com ninguém. Devagarzinho ele vai trocar as peças certinhas. E é certo, às vezes a torcida quer trocar rápido, não tem que mudar logo. Não. Mas aí se tu Tem fizer isso, tu paciência. se queima com os jogadores. Pronto. Aí o outro entra mal, você quer voltar atrás, você nem consegue. Porque o outro já tá puto contigo, entendeu? O Renato é bom nisso, cara. Ele é muito bom de elenco, mano. Gerir o elenco, ele é muito bom. Ele vai rodar, ele vai botar e daqui a pouco vai achar o time dele. Tirando isso, o jogo morno. Vamos pro próximo. Neymar jogou mal. Neymar jogou mal, o Samuel Xavier botou ele no bolso. Entrou mal. Neymar entrou mal pra caramba. Mas já ele mostrou que é diferente em alguns lances. Domina, um drible aqui, outro ali, mas o time do Santos também não ajuda. Não ajuda, não ajuda nem o Neymar faz. E ele foi humilde, hein? Na entrevista ele falou que o elenco dele é bom, que É. o time do Santos ainda vai melhorar esse ano. Então é um cara que tá chamando a responsabilidade. Vamos ver. Mas vamos lá. Eu vou jogar uma coisa pra vocês agora, que nos assiste. O Neymar deu uma entrevista pro Cazé TV e disse que só existe 3 times hoje acima do Santos no futebol brasileiro. Que era o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo. Eu não acredito nisso. O Santos hoje, sem o Neymar, é um time que briga de 10º pra baixo. Não, sem o Neymar é rebaixado. Com o Neymar, briga. Não, rebaixado também não, mas vamos lá. Sem o Neymar? Tu acha que o Santos é o time pra rebaixar? Sem o Neymar, vai brigar lá embaixo, rapaz, junto com Verdade. Vitória, Juventude. Com o Neymar vai ser 10º lugar. É verdade. O Santos ainda deu azar que O perdeu o Santos Soteldo, hein? precisa do Neymar pra chegar em 10º, filho. O Neymar, acredito que ele foi infeliz na fala dele, não sei se ele não soube se expressar, mas eu acredito que ele quis dizer que eram os times mais ricos são os favoritos, é que no momento são esses mesmos, não tem que mentir aí. Flamengo, Palmeiras e Botafogo estão com muito dinheiro no bolso. Mas a verdade é que o Neymar tem que olhar um pouquinho pro time dele, porque o time dele sem ele ali é rebaixamento, cara. O Soteldo se machucou, entrou um doidão lá que só corre, qual é o nome dele? David Washington. Não, Gabriel Veron. O Veron. De Veron não tem nada, que Veron era um ótimo jogador. Aquele ali é maluco. O Neymar teve uma hora que olhou pra ele e falou, meu Deus do céu. Então assim, não tem o que fazer, filho. O Neymar tem que prestar mais atenção no Santos antes de falar besteira. Então, veja aí o que o Neymar falou sobre o Campeonato Brasileiro, que o Santos hoje só perde pro Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E reflita se você acha que isso é verdade. Eu acho que hoje o Santos, sem o Neymar, briga pra cair. Ou pra não cair, na verdade. É melhor nem que o Vasco. Então, assim, não sei se ele fez isso pra ganhar moral com o elenco, claro. ou se pra dar um ânimo pro elenco. Pode ser. Mas se for de forma racional, eu acho que o Neymar se equivocou. Se equivocou muito. Muita coisa. O Mirassol é melhor que o Santos. É, Lá eu vem- falo lá isso. vem o Nelson Falando Mirassol. nisso, 1-1 no Bahia. Tá? Empatou. Jogou Ia, bom, viu? ia ganhar, cara. jogou lá? É porque esses times pequenos também tem uma Gol, macumbinha. gol. Eles iam ganhar, cara. Tava torcendo pro Mirassol, Teve um cara. gol anulado, porra, por pouco. Tem, bateram Bola o na tambor, trave. bateram o tambor na Bahia, fudeu. É. Empataram. Fala em bater na Tabona Bahia, o Vitória foi lá no campo do Atlético Mineiro e arrancou, Bateu 2 tambores. arrancou empate lá, meu É, irmão. arrancou 2-2. empate. Hulk, e com todo mundo jogando. Não Todo adianta mundo, dar o time do desculpinha, não. Atlético, Tá porra, todo completo. mundo lá. Hulk, Paulinho. Paulinho não. Aquele outro doidão lá que entrou com o Fausto Scarpa. Vera, que fez o gol. O Scarpa. O Scarpa. O Vitória foi lá no campo do Atlético e arrancou outro empate. Falando em Paulinho, o Paulinho estreou pelo Palmeiras, né? Graças- Eu confundi por causa disso. É, O Palmeiras contratou o Paulinho sabendo que ele estava lesionado Não, mas sabia. e esperou. E agora o Paulinho estreou pelo Palmeiras. Vitor Roque iria fazer o seu gol de... Jogou primeiro bem. gol pelo Palmeiras, mas foi anulado.
E Jogou bem, Vitor um Roque. centroavante de 300 milhões de reais, que até agora não fez um gol do Palmeiras. Foda, né? Não, mas o jogo Palmeiras e Corinthians foi o seguinte. Eu não sei o que aconteceu com o Corinthians, meu irmão. Depois do Paulista, deu aquele atropelo no Vasco e só, porque na Sul-Americana perdeu um jogo e empatou o outro. E agora, no Brasileiro, não. Tomou um atropelo do Palmeiras sábado, cara. O cara só deu Palmeiras, cara. O Corinthians não deu uma ameaça no Corinthians. Não, mas falando do jogo do Atlético ali, o Atlético tá numa maré de azar, tomou o gol do Lucas Halter. Lá. Caramba, o Lucas Halter fez o gol. Fez o gol. Mas tu vê a fase que o Atlético Mineiro tá. Como pode? O elenco daquele. Pensa no elenco que o Neymar poderia ter falado também que era melhor que o Santos. Porque se você olhar o time do Atlético no papel, caríssimo. Caramba. Elegante, todo mundo quer. Mas o Palmeiras ganhou com autoridade. Foi o primeiro jogo do Palmeiras bom. Foi, o Piquerez resolveu um jogo também, era você, né? Que o Palmeiras fez jus a sua favoritismo no campeonato. Todo mundo bota o Palmeiras lá em cima, mas tava jogando mal. Agora não, contra o Corinthians, ele amassou o Corinthians. Nós precisamos falar de Piquerez, né, cara? O que tá jogando Lateralzinho Piquerez muito bom, né? é absurdo. Daria tudo pra ele ser brasileiro, sabia? Ele não é brasileiro, não. É uruguaio. Daria tudo pra quem quer ser brasileiro. Faz tempo que eu não vejo um jogador bom ali. E não é titular da seleção, não. Não é não, né? Como é que pode? Pra tu ver que o Uruguai tá melhor que a gente mesmo. O Piquerez jogou muito bem, o Palmeiras jogou bem com o Vitor Roque, jogou muito bem agora no jogo contra o Corinthians, perdeu uns gols, fez um gol. E o Corinthians está com vários. O Palmeiras está com vários reforços. O Facundo, o Mirade que fez o gol, o segundo gol. E o Abel, não sei, tá tentando encaixar o Palmeiras de novo. E o elenco Palmeiras está muito grande dessa vez, está com muitas opções. Se encaixar, vai ser um time ruim também. De aturar, né? Vai ser ruim de gado do Palmeiras e vai disputar até o final, meu irmão. Eu achei legal do Palmeiras que eles fizeram de tudo pra segurar o Estevão, né? Figuraram. Geralmente... Vai ficar até o meio do ano, eu acho. Nem num passado muito distante, não. Os times brasileiros, o moleque aparecia igual o Estevão no outro ano, era impossível segurar. Hoje eu fico feliz que os times conseguem segurar. Acho que vai ficar até o meio do ano. Consegue dar uma estrutura pro atleta nível Europa que faz os caras nem ir. Vou te dar um exemplo, o Gabigol ganha 2 milhões no Cruzeiro. Eu fiquei abismado com ele pra jogar aquele futebolzinho de merda dele. Já ficou no banco hoje. De merda. Ficou no banco hoje. Porque o Cruzeiro contratou o técnico Leonardo Jardim, aquele português, né? Todo mundo queria uns 5 anos atrás aí, veio pro Cruzeiro. Sabe qual foi o erro do Cruzeiro, Carlão? Primeira coisa que ele fez, o quê? Gabigol no banco. Primeiro chute dele. Eu vou falar pra você qual é o erro do Cruzeiro. O Cruzeiro foi pro mercado e pagou 4, 5 jogadores no preço de auge, sendo que os jogadores não estavam no auge. Vou te dar um exemplo. Cássio já não estava mais no auge do Corinthians. Ele foi lá e pagou o preço do auge no Cássio. Foi no Gabigol, porra. Gabigol já não tá no auge no Flamengo há 2 anos. Meteu aquele gol na Copa do Brasil ali. A torcida deu uma moral porque ele é cara da torcida. Foi Cássio, Gabigol, o Dudu do Palmeiras. Fagner, direito. Exatamente. Pagou no Fagner e no Dudu o preço do auge dos caras. Só que eles não estão no auge. Aí agora tá com essa dificuldade de encaixar o time. Gabigol com aquele futebolzinho ruim dele. Que o Gabigol, a torcida do Flamengo descobriu que o Gabigol era ruim, vendeu logo. A verdade é essa. A verdade é o seguinte, a verdade é que está se comprovando. Eu falei que a surpresa do campeonato ia ser por Bahia e a decepção Cruzeiro. Isso aí. Vamos ver. Cruzeiro que não abre o olho não pra ver. Que às vezes fica tarde pra se mexer, hein, cara. Vai acabar lá, vai pegar nem Libertadores. E o Alan Patrick, que foi poupado hoje no jogo contra o Fortaleza, desgaste físico. Pô, eu vou falar realmente, cara, o futebol brasileiro é absurdo, né? O jogo Você joga, domingo, joga quarta, já joga sábado, já joga terça. E assim, hoje o Alan Patrick faz uma diferença danada. Você pode ver que o jogo foi 0-0, Fortaleza e Internacional, mas é porque o Alan Patrick faz muita falta no time do Internacional. Faz muita falta. Totalmente independente, né, dele. O bom é que hoje a equipe médica tem aqueles aparelhos que vem dizendo, né, Carlão? Ó, se tu continuar aí, ó, tua coxa esquerda não vai aguentar, então descansa. São fisiologistas. Isso aí é da hora pra caramba, porque tu sabe, né? Só machuca o atleta se você quiser, ou for egoísta. Alan Patrick, com certeza, o corpo dele deve ter pedido aquele distância. Até porque ele não é mais nenhum garoto, né? Foi poupado mesmo, porque a direção, a parte médica achou que ele ia ser. É isso aí, e é o certo, porque daqui a 2 dias jogam de novo, cara. Aí ele entra. Então, aí por isso o Inter não conseguiu ficar do Fortaleza, né? Mas tá na briga, o Inter tá na briga. Não, o Inter é um bom time e um dos favoritos. Eu vou voltar aqui rapidinho no ponto do Cruzeiro,
que vocês falaram sobre o Gabigol, o Dudu, que foram contratados a nível de auge No deles. auge, né? O mesmo erro o Fluminense cometeu no passado, contratando Douglas Costa, contratando o Renato Douglas, Augusto, contratou 2 jogadores que, pô, se fosse no auge deles, o Fluminense ganharia tudo. Imagina o Fluminense com Marcelo. Não, tu nem foi do Gabriel Pires. Não, mas eu tô falando Jogador de veterano, jogador, tipo, de nível mundial. Porque, pô, Renato Augusto foi um jogador, pô, top, um camisa 8, que pra mim era titular da seleção, 2018. Cara, não sei se você soube, o presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho lá do supermercado, que pegou do Ronaldo, já deu entrevista essa hora falando que eu errei. Contratou errado. Já falou que reclamando. Já tá reclamando. Não, por isso que eu falei. Como é que ele pega? O Dudu ficou um ano parado quando o Júlio voltou, não quer mais jogar, pô. Por isso que eu falei, cara. Essa nhaca toda. Por isso que eu fiz questão de falar os 4 nomes. Por quê? Atrelaram essa entrevista. Essa iaca do Gabigol tá pica. Já tá durando 5 anos já, né? Mas eu fiz questão de falar o nome dos 4, porque pegaram a fala desse cara do Cruzeiro e já atrelaram ao Gabigol, coitado. Isso é injustiça. A verdade é que ele errou em 4, 5 contratações. O erro é teu, porra, não é do Gabigol. Gabigol é malandro, botou 2 milhões no bolso e tá lá dando tapinha de pênalti, fazendo um muquizinho dele, 2 milhões no bolso. Burro, né? E burro foi você, porra. Acabou. Não tem que ficar puto e jogar jogador na fogueira. Gabigol não tem gol. Você viu a entrevista que o Gabigol deu? Falou que ele queria ir pro Santos, mas ele preferiu fechar o Cruzeiro, que era o contrato da vida dele. Por quê? Um contrato longo, ganhando pra caralho. Bota o burro na sombra, Acabou. pega a irmã do Neymar lá, que é a mulher dele lá. Tem dinheiro pra caralho. Aí ele tem dinheiro pra caralho. Ele tá falando dinheiro pro filho do filho do filho, pô. Tá errado não. Daqui a pouco, ó, começa as lesões, ele vai lá cantar o rapzinho dele, tomar um esquisinho, se esconder embaixo da mesa, 2 milhões no bolso, pô. Acabou. Eu fico puto com o dirigente que quer botar a culpa em jogador. Não a culpa do jogador, irmão. O jogador, meu irmão, não botou uma arma na cabeça e falou, me contrata. Não botou. Ele foi atrás do Gabigol lá. Até porque, pelo que ele deu a entender, ele queria ir pro Santos, né? Exatamente. Ele Deixava só foi ele pro ir, Cruzeiro pô. porque a proposta foi maior. Aí o bobão do Cruzeiro foi lá se meter numa pica entre Flamengo e Santos, arrumou um problemão. Qual Agora que era essa? segura. Boa? É isso aí mesmo, já era. Agora 2 milhões até o final do ano, pai. Reza. 2 milhões e meio, do filho. contrato. E reza pra vir um Arábia Saudita daquele lá que não entende porra nenhuma de futebol e botar a multa do Gabigol, que é alta pra caralho também. Ele vai casar no Cruzeiro. Ele não sai dali não, tá? Ele vai ficar quietinho, bom malandro. Ele não tem mais futebol, acabou. Ele é novo, hein? É um E eu atleta acho que o novo. Gabigol vai ser malandro. Ele não vai querer criar guerra com a torcida do Cruzeiro. Ele vai ficar ali suave na B, aceitar o banco. Daqui a pouco ele guarda 2 de pênalti, faz um moquinho, aí a criançada vem, que ele tem uma fanbase grande. Ele nem é simpático, eu não entendo por causa dessa porra. Mas eu sou hater do Gabigol, não, sou realista. Pra ele fazer gol no Flamengo, igual ele fez em 2019, ele fez 60 gols, o time criou 120. O resto ele perdia, mano. É, de muito gol. Ele já vinha dando sinal, ele já vinha dando seta, que era ruim. Ninguém prestou atenção que ele dava seta. Mas agora, então, o dono do Cruzeiro, cara, ele gastou muito dinheiro com os caras muito... Rasgou. Na descendente, Rasgou. bicho. Não sei como é que o Fagner ainda não tomou um cancho. Daqui a pouco toma um gancho, não vou chamar de assassino, não, que é fora. Assassino é uma palavra muito pesada. Mas ele é cruel, vamos dizer assim. Ele foi no podcast e falou, pô, meu filho vem perguntar por que eu bato. Pô, porque tu bate, porra. Bate pra caralho. Só dá uma entrada violenta, já toma um gancho, vai ficar quietinho ganhando dinheiro do Cruzeiro também. Cruzeiro tem que se fuder, infelizmente, cara. E outra coisa incrível, cara. Cara, quando o time tá mal, tudo acontece. A imprensa mineira tá lá reclamando pra caramba, falando, agora entendemos porque o Felipe Luiz botou o Fabrício Bruno no banco. Esqueci do Fabrício Bruno. Eu ia falar dele. É um bonde. Aí já tô chamando o cara de bonde, o cara passou brasileiro no passado. Pois é. No Flamengo, né? Aí o Felipe Luiz chegou, botou ele no banco. Aí ele, putinho, foi pro Cruzeiro. Já tá no banco do Cruzeiro. Aí tu volta... E agora? Tá no banco do Cruzeiro. Aí você vê como a diretoria é realmente culpada. O torcedor cruzeirense pode comentar aí. O cara vai lá, contratou Fagner, Cássio, Fabrício Bruno, Gabigol e Dudu. É metade do time. Não, Só aí já tem 100 anos. O Fabrício Bruno já tava no banco do Flamengo. Calma, já não era mais titular. O Wallace, que veio lá de fora, Então. O Cabejado também não jogou nada. Você tá entendendo? Aí Fabrício Bruno já não era mais titular no Flamengo. O Gabigol também já não era. Dudu já não era no Dudu Palmeiras. já tava escondido no Palmeiras há 10 anos lá. Saiu pela porta dos fundos. Ele ainda digitou pra mulher lá um palavrão. Não. Eu tenho que comer. Muito
muito bom. Vai tomar no cu. Aí, não. o advogado do Dudu, eu quero seu número. Eu quero, porque tu é pica. Tu pensar naquilo ali, porra, 7-1 nata, aquele ali. Tu viu? Não viu? Tu viu que o advogado do Dudu falou? O Dudu colocou lá, Leila Pereira, VTNC. Vai A pra quem gente não conhece sabe. como, vai tomar no cu. Aí a Leila processou ele por ter falado aquilo ali. Sabe o que o advogado alegou? Que o VTNC é, vou trabalhar no Cruzeiro. Muito bom, advogado. Mas o cara ganhou quanto? Ganhou milhões mesmo pra fazer Eu dinheiro. imagino o juiz lendo aquilo e falando, puta que pariu, cara. Aonde eu tô me enfiando, Meu irmão, cara? Vou dar grande casa pra esse casa pela criatividade. Cara, o Cruzeiro, cara, não sei. Vou trabalhar no Cruzeiro, O caralho. Cruzeiro virou já piada e tudo. Puta que É uma pariu. pena, que o Cruzeiro sempre foi um time que incomodava todos os grandes, né? E ele Virou é piada, gigante. virou piada. Virou piada. Infelizmente, não tem o que fazer. E o Ferreirinha, o Neto vai ter que pagar Vai o que ele ficar prometeu. pelado. Ô, Neto, tu vai ficar pelado. Eu não quero ver, não. Eu também Mas olha só, se tu prometeu, pô, mas comenta aí, você quer ver o Neto pelado ou não quer? Porque, porra, ele prometeu que se o Ferreirinha metesse 10 gols na temporada, ele iria ficar pelado. Em 2 rodadas ele já meteu 3, né? Faltam só 7. Vamos fazer o Eu seguinte. não quero que o Ferreirinha... O Ferreirinha, pra mim, pode meter 9 gols. 10 pra mim, esquece. Vamos ligar pro Zibeldia, bota o Ferreira no banco um pouco, pelo amor de Deus, não. Ninguém merece. Ninguém merece o Neto pelado, pelo amor de Deus. Ele falou que o Ferreirinha era perna de pau, que se fizer 10 gols na temporada ele vai posar pelado. Pelo amor de Deus. Aí o cara, Tira na semana que ele vai, meteu 3, pai. 2 na quinta e 1 hoje. Aí eu quero ver. Tira esse cara do time, pelo amor de Deus. Essa hora eu imagino o celular do craque Neto, como é que não tá. Tira esse cara do time, pelo amor de Deus, Zibeldia. Pelo amor de Deus. Não deixa. Tem o que fazer. Agora falando de Cruzeiro, só pra gente encerrar, Carlão. Não pode permitir, a torcida permitir que a diretoria erre tanto assim, cara. Mas, cara, não tem como não permitir. Virou SAF, filho. É o dono. Exatamente, Ele faz o que ele quiser. mas a torcida do Cruzeiro é grande, cara. Não, a torcida pode chiar, pode gritar, pode espernear, pode ir pro pó do CT, pode ficar todo mundo nu na porta. Virou empresa, né? Não adianta, o cara é o dono, ele faz o que ele quiser, ele faz, meu irmão, foda-se, vem todo mundo, vamos botar o time de 20, tudo 20 pra jogar. Ele vai fazer. A SAF é isso aí, filho. Agora, acabou. A torcida não tem gerência mais nenhuma, meu irmão. Isso é bom pra mostrar também pro torcedor que a SAF não é mil maravilhas, né? Porque a visão que a galera tá tendo da SAF são as SAF dando certo. Enquanto dá certo, é legal pra caramba. Botafogo, a galerinha aí, o Vasco queria virar SAF, lembra? Da Virou, não deu 777. certo, porra. O Vasco já até acabou a E SAF. vou falar, o Vasco deu sorte que o Pedrinho tava lá, tá? Segurou aquela bronca ali. Mas enfim, só Vasco, mostram... deu sorte? O Pedrinho é torcedor do Vasco acima de tudo, Então, acredito que... Você torcedor não quer dizer que ele é bom gestor, não, Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: só mostraram o lado bom das SAF. As SAF dando bom de honesto. Agora- Leila Pereira lá só dinheiro injetado. Aí agora estão vendo o lado ruim da SAF. Eu quero ver como o Cruzeiro vai sair dessa sendo SAF. Porque time não tem. Tem 5 aposentados, 6 ali, que eu quero ver mexer. Mas isso aí, cara, isso aí acabou. Se não vai cair, ficar em 10º. Não caiu ano que vem, em dezembro? Faz a limpa, cara. Ele é o dono do time. Faz a limpa contra 5 caras novos. Pois é, tem que rezar pra vir SAF é isso aí, cara. um Arábia Saudita lá e jogar um dinheiro no Gabigol. Porque... E vamos falar de SAF. Amanhã, dia 14 de abril, reunião do Fluminense pra SAF. Tá vendo? Outra merda. Banco, BTG, Aí. o André Esteves, se eu não me engano, que é o dono do banco, um dos caras mais ricos do Brasil, quer comprar o Fluminense. E assim, eu como torcedor, eu não sou a favor da SAF para clube nenhum. Por quê? A SAF, o clube virou uma empresa e acabou o amor pelo clube, acabou aquele lance da camisa, acabou aquilo tudo. Mas hoje o clube que não vira SAF fica para trás. Fica pra trás. A gente vê o Botafogo. Quem era o Botafogo, cara? O Botafogo mudou depois que virou SAF. Então, isso aí. O Textor veio, investiu, trouxe jogadores de alto nível e mudou o nível do clube. O Fluminense é a mesma coisa. Hoje, clubes que não precisam de SAF são clubes que são autossustentáveis, que é o Flamengo, o Corinthians. A torcida segura, né? Não, o Corinthians totalmente endividado, cara. Não, tudo bem, tá endividado, mas consegue ainda se manter. Quem Porque a torcida, porra... Quem vai conseguir se manter por enquanto é o Flamengo e o Palmeiras.
sem dívida, sem... Pô, mas o Palmeiras não é SAF, mas o que a Leila Pereira faz É uma ali é SAF, difícil alguém... é. É igual a Unimed fez com o Fluminense É isso aí, já era durante SAF. anos. Não é SAF, cara, porque... Não é Agora- SAF, mas é um patrocinador master diferencial. É como se fosse. Deixa eu te falar, o meu medo não é a SAF com o Fluminense. O meu medo é o Mário Bittencourt com a SAF, cara. Aquele cara ali se destricolou, Ele vai mas... ser CEO, né? Exatamente, esse é o problema maior. Não vai ter mais votação pra tirar ele. Quem vai mandar é o milionário e ele, na subsequência. Mas assim, vamos A falar de torcida Mário perde Bittencourt. um pouco de poder. Mas né? assim, vamos falar de Mário Bittencourt também. O cara mudou a história do clube, né? O cara ganhou a Libertadores, trouxe jogadores, porra. Cara, eu acho que a torcida do Fluminense, se falar mal do Mário, se vaiar o Mário, tem que ser muito ingrata. Não. Beleza, o cara erra, ele erra como qualquer outro gestor. Mas o cara fez pelo Fluminense e ele prometeu. Quando virasse presidente, ia fazer o Fluminense brigar pra ganhar a Libertadores. E cumpriu. Ganhou. Trouxe Thiago Silva, trouxe Marcelo. Pra mim, errou no lance do Marcelo com o Mano Menezes, que ali, pra mim, o Mano era pra ter Exatamente. sido demitido. Isso aí. Mas faz parte, são ossos do ofício. Aí botou o nome de Xerém lá, o nome do Marcelo, e na briga com o cara pulou fora. Aquilo ali machucou a torcida. E o Marcelo vinha numas fofoquinhas também de ser meio pau no cu, do egoísta. Mas, Mão no ombro. mão no ombro. Mas historinha mal contada do Marcelo que a gente não conhece a fundo pra saber se realmente é. Parece ser um pau no cu, a verdade é. Adoro ele, é ídolo do Fluminense. Mas não dá, né, Carol? Dá pra julgar o cara por um vídeo de 10 segundos? Não dá, pô. Eu acho, irmão, na moral, tinha que mandar os dois embora aquilo ali. Exatamente. Marcelo tava hora Eu extra, jurava Fluminense, que o Renato ganhou a Gaúcho- Libertadores, e o ano seguinte só chinelinho, cara. Eu achava que o Renato Gaúcho ia atrás do Marcelo. Marcelo embora e o Mano Menezes embora. Tchau, Mano Menezes. É. O Mano Menezes tinha que tentar no Fluminense, cara. Eu odeio esse técnico. Meu Deus, cara. Não sei nem como é que ele é técnico. Pô, esse cara O arrogante, Mano Men- prepotente. O Mano Menezes é tudo de ruim, cara. Tá maluco? O Mano Menezes, pra mim, tinha que ser igual o Oswaldo de Oliveira falou lá, que ele não se aposentou não, só que o telefone dele nunca mais Não tocou. toca né? mais. Pô, aí tu vai ver Pra o mim cara. tinha que ser igual o Mano Menezes. O cara é um idiota como pessoa, mano. Uma pessoa, sei lá. Eu sou só atleta, eu já tinha dado um socão na cara do Mano Menezes, meu irmão. E que se foda. Pô. O que falta é jogador igual antigamente, cara. Quer fazer mídia hoje em dia. Pô. Eu não sei Jogador como- raiz, pô. Pois é, pô. Pois é. E é isso aí, galera. O que você achou do episódio de hoje? Comente aí o que você achou dessa rodada e comente aí o que você acha que vai ser essa volta do Neymar no futebol brasileiro. Se você acha que ele vai levar o Santos ao topo do futebol ou você acha que o Santos briga para ficar no meio da tabela ou para cair. Comente aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e de nos seguir nas redes sociais. Instagram e TikTok, @canal Sem Pressão. Até a próxima e um forte abraço. Valeu, galera. Forte abraço. Abraço.